Então, uma vez visto isso, a gente pode enunciar a mecânica newtoniana através de um princípio variacional, e que é chamado o princípio de Hamilton, que é a seguinte: a trajetória seguida por uma partícula entre dois pontos quaisquer, 1 e 2, será sempre aquela trajetória que torna estacionária uma certa integral, um certo funcional. É a integral entre os instantes t1 e t2 da função L, que depende de x ponto e t. E esse funcional ganha o nome. Isso aqui é o funcional de ação. Então, aí está a mecânica formulada em termos de um princípio variacional. Na verdade, uma vez estabelecido esse princípio variacional, aqui escrito em coordenadas cartesianas de um sistema unidimensional, a gente pode mostrar que ele se estende, esse princípio variacional, a situações nas quais as coordenadas que eu esteja utilizando não sejam as coordenadas cartesianas. De fato, ele é verdadeiro para um conjunto enorme de possíveis coordenadas. E essas possíveis coordenadas eu vou chamar de coordenadas generalizadas, porque elas podem representar diferentes quantidades. Podem representar distâncias, como é o caso das coordenadas cartesianas. Podem representar ângulos, como acontece no caso das coordenadas polares. Podem representar outras quantidades ainda mais estranhas, né? Nós vamos usar a nomenclatura que todo o mundo científico usa, que é chamar esse conjunto de coordenadas, usar para os símbolos dessas coordenadas generalizadas, os símbolos Q. Então, Q1, Q2, Qn são as coordenadas generalizadas de um certo sistema físico. O nosso problema vai ser encontrar de que maneira essas coordenadas dependem do tempo. Faça a analogia com o que acabamos de mostrar aqui. Neste caso, nós temos uma situação na qual só existe uma coordenada generalizada, que é a posição, x. E o nosso problema é encontrar quem é x de t, né, que é a equação horária que nos diz como é que a posição varia com o tempo. Então, aqui, o que eu vou querer é, num sistema para o qual eu necessite mais coordenadas para caracterizar uma configuração, o meu problema vai ser encontrar de que maneira essas diversas funções, Q1, Q2, Qn, dependem do tempo. A cada uma delas vai estar associada uma velocidade generalizada, Q1 ponto, Q2 ponto, etc., Qn ponto. E aí eu vou construir uma função que depende dessas coordenadas todas e do tempo, e a ela eu vou chamar a função lagrangiana desse sistema. E essa função lagrangiana é que é o objeto da integral de ação. E é essa função lagrangiana dando origem à integral de ação. A solução do problema vai ser dada quando eu encontrar qual é o conjunto de funções Q1, Q2, Qn de t, que tornam a integral de ação estacionária. Ora, e para que isso ocorra, é necessário que cada uma dessas coordenadas generalizadas esteja envolvida numa equação de Euler-Lagrange. Então, eu vou ter N equações de Euler-Lagrange, uma para cada uma dessas coordenadas generalizadas. Vou escrever uma delas. Derrom de L, derrom de QI, igual a DDT de derrom de L, derrom de QI ponto. Observe que muitas vezes eu escrevo a equação de Euler-Lagrange passando essa segunda parcela para o lado direito. É por isso que ela está desse... Quando eu faço isso, e eu me lembro do que aconteceu naquele probleminha simples unidimensional, eu vejo que no nosso probleminha simples, o lado esquerdo estava associado à força, não é isso? E o lado direito estava associado à derivada temporal do momento. E é por isso que, nesse contexto aqui mais genérico, onde eu estou falando de coordenadas generalizadas que podem ser um monte de coisas diferentes, eu vou chamar esse lado esquerdo aqui de uma força generalizada, que não precisa necessariamente ter a dimensão de força,
mas que cumpre o papel de uma força. E eu vou chamar o dLdq ponto, que está do lado direito, de um momento generalizado. Então eu posso dizer que as equações de Euler-Lagrange na formulação lagrangiana são N equações, onde N é o número de coordenadas necessárias para determinar a configuração do sistema, e cada uma dessas equações tem o seguinte formato: força generalizada igual a taxa de variação do momento generalizado. Todas elas têm o mesmo formato que a nossa velha amiga, a lei de Newton. Não é verdade? Isso é interessante porque você vê a semelhança dessas duas, pelo menos do ponto de vista metafórico, né? Aquilo ali é uma metáfora perfeita da nossa lei de Newton. E, na verdade, para que seja possível eu fazer essa formulação, existem algumas exigências que devem ser cumpridas. Por exemplo, deve ser possível eu escrever Q1, Q2, Qn como funções das coordenadas cartesianas, R1, R2, Rn. E essa função deve ser bijetora. Mas, no nosso caso aqui, outra vez, como nós vamos só abordar sistemas simples, eu não vou me preocupar com essas sutilezas. De novo, para o pessoal que for fazer o bacharelado, essas sutilezas vão aparecer na sua frente quando você for estudar mecânica analítica, porque aí elas vão ter relevância. Para o meu contexto aqui, isso é uma introdução à formulação lagrangiana, eu só vou abordar problemas muito simples e problemas nos quais todas as condições necessárias estão automaticamente satisfeitas, eu não preciso verificá-las. Porque eu já escolhi os exemplos de modo que isso seja verdade, né? Um outro elemento que aparece no discurso, quando a gente fala da formulação lagrangiana, é esse númerozinho n. Quem é esse númerozinho n? É o número de coordenadas generalizadas necessárias para a gente especificar a configuração de um sistema físico. Por exemplo, se eu tenho uma partícula que só pode se mover em uma dimensão, sobre um eixo x, eu só preciso de uma coordenada, que é a coordenada x. Foi o primeiro problema que eu escrevi lá. Se eu tenho uma partícula que está livre para se mover no espaço tridimensional, então eu preciso de 3 coordenadas para caracterizar a sua situação. Posso usar, por exemplo, as 3 coordenadas cartesianas, ou então coordenadas esféricas. São 3. Então nesse caso o númerozinho n é 3. São 3 coordenadas necessárias. Se eu tenho um sistema que tem vínculos... Bom, o que é isso? O que é um vínculo? Vínculo é alguma coisa que amarra o sistema de alguma forma. Não deixa ele fazer qualquer coisa. Por exemplo, eu poderia ter uma esfera oca e uma partícula que só pode se movimentar no interior dessa esfera oca sobre a superfície, sempre encostada na superfície. Então, essa partícula que só pode se movimentar no interior da superfície de uma esfera oca, ela não tem toda essa liberdade de ação, ela não pode se mover em direção ao centro, por exemplo. Então, na verdade, eu não preciso de 3 coordenadas para especificar onde ela está, porque a distância dela até o centro é fixada. Eu digo que essa partícula, esse sistema tem um vínculo. Vínculo significa que alguma coisa está presa, e o que está preso aqui é a distância até a origem, né? Outro sistema com vínculo, nosso velho amigo, o pêndulo simples. O pêndulo simples é uma coisa que oscila num plano bidimensional. Em princípio, eu poderia pensar que para especificar a posição do pêndulo, eu precisaria de 2 coordenadas, um x e um y, por exemplo. Mas não é necessário isso, porque essas 2 coordenadas não são independentes, né? Por quê? Porque o comprimento do pêndulo está fixado. Então, se eu usar x e y a partir do ponto de suspensão do pêndulo, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, que é a hipotenusa de um certo triângulo retângulo, tem que ser igual ao comprimento. Então, x e y não estão livres para variar independentemente. Então, eu poderia dizer que, neste caso do pêndulo, eu não preciso das 2 coordenadas, né? Eu só preciso de uma para especificar a posição do pêndulo. E essa uma pode ser, por exemplo, este ângulo aqui com a vertical. Nesse caso, apesar desse sistema se mover num espaço bidimensional,
por causa do vínculo estabelecido pela corda que liga o pêndulo ao ponto de suspensão, eu só preciso de uma coordenada e, portanto, o n é igual a 1. Né? Nós chamamos a isso, nesse caso, o número de graus de liberdade desse sistema. Então, o número de graus de liberdade de um sistema que se move, por exemplo, em 2 dimensões, pode ser menor do que 2, se houver um vínculo que obrigue que obrigue a uma certa relação especificada entre as coordenadas desse sistema. No caso da partículazinha se movendo no interior da superfície oca de uma esfera, nós temos 2 graus de liberdade. No caso de um pêndulo duplo, o que é um pêndulo duplo? Um pêndulo duplo é um pêndulo que começa onde o outro acaba. Por exemplo, assim, ó. Um pêndulo duplo que se move num plano, você poderia imaginar, em primeiro lugar, né, ingenuamente, que você precisa de 4 coordenadas. 2 coordenadas para o primeiro, já que está no plano, e 2 para o segundo. Mas isso não é verdade, porque existem 2 vínculos aqui. Um vínculo que liga a posição do primeiro pêndulo ao ponto de suspensão e um segundo vínculo que liga o segundo pêndulo ao seu próprio ponto de suspensão, que é a posição do primeiro. Então, na verdade, para especificar a posição desse pêndulo duplo, eu só preciso de 2 coordenadas, que podem ser, por exemplo, os 2 ângulos que cada um desses pêndulos faz com a vertical. Então, eu diria que esse sistema tem 2 graus de liberdade. Eu preciso de 2 coordenadas generalizadas apenas para especificar a sua posição.